Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o quarto capítulo do nosso videolivro de matemática do sétimo ano do ensino fundamental. Todo ele dentro dos parâmetros da BNCC e gravado em 4K. Esta é a segunda edição de nossos videolivros. Espero que os senhores já se inscrevam no nosso canal e cliquem no sininho para receberem notificações. Isso nos ajuda muito. Também um like aí embaixo vai nos ajudar a evoluir. Espero que os senhores gostem, que tenham bons estudos. Razão e proporção. Caro aluno, caro aluna, nesta unidade nós vamos aprender a ler uma razão, a identificar seus termos e determinar a razão entre grandezas, além de estudar noção de escala. Vamos estudar também as proporções, identificar uma proporção, os seus meios e extremos, verificar como se calcula termo desconhecido de uma proporção, utilizando a propriedade fundamental, resolver problemas do cotidiano como auxílio de uma proporção, resolver problemas que envolvem variações diretamente proporcionais e inversamente proporcionais entre grandezas. Esperamos que ao final desse estudo você possa resolver problemas que envolvam razão, noção de escala e proporção. Bacana? Vai ser um estudo muito gostoso, muito importante, e isso são exercícios que nós vamos fazer que caem em prova do Enem, caem em prova de concurso, e vocês precisam aprender bem. Senhores, então vamos dar início à nossa aula de estudar razão. Razão. O conceito de razão consiste em divisão, ou seja, fazer uma comparação entre duas grandezas. Assim, quando dividimos uma grandeza pela outra, estamos comparando a primeira com uma segunda. Sabendo que existe duas grandezas, uma eu vou chamar de A, outra de B, a razão entre A e B, como B, com B sempre diferente de zero, porque denominador de fração nunca pode ser zero. É o quociente entre A e B, é o resultado da divisão de A por B, ou seja, A dividido por B, que é a fração A sobre B. Aí, quando nós temos uma fração, nós podemos dizer, como, por exemplo, 3/5, que está aí diante dos senhores, 3 está para 5. Ou, da mesma forma, 5 está para 4. Ou 1 está para 3. Senhores, é muito simples. Nós estamos fazendo uma comparação de A para B. Nunca pode ser 0B, porque a gente não vai fazer uma comparação de A com nada. Né? Então, isso aí já é até uma noção bem bacana. Beleza? Então, senhores, vocês podem compreender bem que numerador dividido pelo denominador, onde fala o numerador está para o denominador. Bacaninha? Vamos dar um passo. Muito bem, nós falamos de razão, agora vamos falar de proporção. Fundamentalmente importante, presta atenção. Proporção, eu tenho um número racional dividido por outro número racional. Vai ser igual a um número racional dividido por outro número racional. Isto aí, a gente está dizendo que tem uma igualdade nisso aí. Mas para que essa igualdade prevaleça, temos que respeitar a regra que está abaixo. Como? Eu tenho lá C dividido por D. C vai ser o número racional, D também o número racional. Vai ser igual a um E, que é também o número racional, dividido por F. Se e somente se C vezes F for igual a D vezes E. C vezes F a gente chamou de extremos. D e E a gente chama do meio. Então, C vezes F, que vocês estão vendo aí bem bonitinho, vai ter que ser igual D multiplicado por E. Então, a gente conclui que vai existir uma proporção se e somente se o produto dos extremos for igual ao produto dos meios. Bacaninha? Esse vai ser um raciocínio que a gente vai usar tanto o raciocínio da razão
onde C está para D e E está para F, e essa proporção, que C vezes F é igual a D vezes E. Falando no meio prático, chama-se multiplicar cruzado. Multiplicar cruzado é aplicar. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Muito bem. Vejamos agora, com esse entendimento, aonde a gente pode chegar. Uma razão aonde a gente vai aplicar os dois conhecimentos que aprendemos. Bacana? Um colégio possui 1.800 estudantes, lá tem 1.800 alunos. Sabendo que o número de alunos, o número de meninos, é igual a 600, qual é a razão entre o número de alunas, meninas, pelo total de número de alunos do colégio? Número de alunos. Então, a razão de alunas pelo total de número de alunos. Muito bem. Não é razão de aluno pelo aluno, não. Aluna por aluno. Mas eu não sei quantas alunas são, mas o colégio nos informou que tem 1.800. Se 1.800, desses 1.800, 600 é menino, é só diminuir 600 de 1.800, eu vou saber quantas meninas são. São 1.800 menos 600 é igual a 1.200. Então, agora eu já estou informado. Lá tem 600 alunos meninos e 600 alunas meninas. Ele perguntou razão de menina para menino. Então, a menina vai para o numerador e os meninos vão para o numerador. Então, a nossa razão vai ser 1.200 por 600. Se eu simplificar essa fração, porque tanto o numerador como o denominador pode ser dividido por 600, isso não vai alterar a proporção. 1.200 por 600 dá 2, 600 por 600 dá 1. Aí está, eu tenho 2 para 1. A cada um aluno eu tenho duas alunas, ou a cada duas alunas eu tenho um aluno. E se vocês prestarem bem atenção e reparar bacaninha, vocês vão ver que 1.200 multiplicado por 1 vai ser igual a 600 multiplicado por 2. Atendeu a razão, porque ali houve uma proporção, proporcionalidade. Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Bacana, isso é muito interessante, né? Vamos caminhar mais um passo. Um exemplo similar, para acabar de esclarecer qualquer dúvida com relação a esse assunto. A nossa turma tem 30 alunos, sendo 18 meninas e 12 meninos. Bacana essa informação que a mocinha está falando ali, e ela nos informou, ela tem 30 alunos, dos 30 alunos, 18 são meninas e 12 são meninos. A razão entre o número de meninos e o número de meninas, a gente faz assim. Número de meninos no numerador, número de meninas no denominador, porque é a razão de meninos, né, o número de meninos e o número de meninas. Então, o número de meninos é 12, meninas 18. Todos os dois dá para dividir por 6, 12 por 6 dá 2, 18 por 6 dá 3, simplifiquei, é 2 terços. Então, para cada 2 meninos, eu tenho 3 meninas. 2 está para 3. Se você fizer o contrário, a razão entre o número de meninas e o número de meninos é determinada assim. Número de meninas dividido por número de meninos. Então, o número de meninos é 18 sobre 12. Também simplificando por 6, eu tenho 3 meios. Então, é 3 meninas para cada 2 meninos. 3 está para 2. Então, a gente entende essas duas situações o seguinte. A razão entre o número de meninos e meninas é 2 terços, 2 para 3. E a razão entre o número de meninas e o número de meninos é 3 para 2. Bacana? Esse entendimento esclareceu qualquer dúvida e nós estamos vendo que a coisa está funcionando bacana. Então vamos ver mais um detalhe com relação a isso. A gente vai deixar para vocês esclarecer bem o que vai acontecer, o que vocês aprenderam agora. Vocês vão escrever para mim simbolicamente as razões. 3 para 7, como é que escreve? 1 para 5, 5 para 11, 4 para 5, 19 para 6, 3 para 7. Agora vamos resolver o segundo exercício. Uma prova de matemática tinha 12 questões. Mariana acertou 9. Muito bem. A partir dessa informação, complete para mim ali as respostas. A letra a razão do número de questões que acertou para o número de questões total. A razão do número de questões que ela errou
para um número total de questões. A razão do número de questões que ela errou para o número que ela acertou. Bacana? São 3 razões diferentes que tem nessa história. Tentem pensar no conhecimento que eu acabei de passar para os senhores, e os senhores vão ver que vai dar certinho. A altura de Ana é 1,10 m, a de seu pai, 1,70 m. Qual a razão entre a altura do pai de Ana e a altura de Ana? Lembrando para vocês que eu posso dizer que a altura de Ana se é 1,1 metros, eu posso dizer que é 11/10. A do pai dela é 1,7 metros, eu posso dizer que é 1,7/10. Aí você vai ter uma fração dividida pela outra, pega a primeira e multiplica pela segunda invertida, já dei a dica, o resto vocês vão pensar e fazer. Bacana? Vamos aqui para mais um slide bem interessante. Agora a gente vai falar de razões especiais. São razões que acontecem no dia a dia da nossa vida e a gente costuma passar batido e nem perceber. Como é que a gente tem que pensar? Vamos pensar o seguinte: vocês estão vendo o Fusquinha aí acelerado? O cara está andando, beleza, e está correndo. Aí a razão especial que a gente fala chama velocidade média. A velocidade média é a distância percorrida pelo tempo que foi gasto. Por exemplo, se você sai daqui de Betim para Belo Horizonte, você vai percorrer uma distância mais ou menos de 40 quilômetros, vai gastar um tempo. Então, a velocidade que eu vou saber que você usou média é aquela distância que você percorreu dividido pelo tempo que você gastou. O consumo médio em quilômetros de um carro. O consumo de gasolina que um carro consome é exatamente os quilômetros que ele percorreu dividido pelo tanto de gasolina que ele gastou. Por exemplo, se o seu carro vai daqui a uma distância de 100 quilômetros e gastou 10 litros de gasolina, você pode concluir que ele tem um consumo médio de 10 quilômetros por litro. Uma densidade demográfica. O que é uma densidade demográfica? Então, eu vou imaginar com vocês, aí na casinha de vocês, onde vocês moram. Você tem seu pai e sua mãe, vamos supor que você tem mais um irmão. Então, vocês são 4 pessoas. A casa de vocês tem 100 metros quadrados. Então, a razão disso aí é 4 pessoas para 100 metros quadrados. Isso é uma densidade demográfica? O mesmo acontece com uma cidade, a quantidade de pessoas que vive na cidade, né, sobre a área total da cidade. Acontece isso com o estado e com o nosso país. Isso é uma densidade demográfica. É a quantidade de habitantes relacionada com a área de pessoas onde eles vivam. Escala. Vocês prestarem atenção num mapa rodoviário, por exemplo, numa planta de casa, você vai ver lá, escala tanto por tanto. Lá no desenho, se você pegar uma régua e medir o tamanho do desenho e aplicar a escala, você vai saber o tamanho real. Então, a escala funciona o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Nós vamos fazer alguns exercícios envolvendo escala, vocês vão compreender bastante, tá? Então, tome cuidado, vamos ter que lembrar aquele negócio de quilômetro, hectômetro, tem essas transformações que a gente vai usar o tempo todo. Bacana? Vejamos agora. Escala. Escala é uma razão entre a medida utilizada e a medida real. Ambas têm que estar na mesma unidade, isso é importante. Se uma medida estiver em centímetro, a outra tem que estar em centímetro. Se estiver em metro, a outra tem que estar em metro. Senão, vocês têm que fazer aquelas transformações da escala. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, decâmetro e milímetro. Tá? Centímetro e milímetro. Então, vocês vão ver isso aí e vocês vão fazer esse negócio todo, tá? Tem que memorizar isso e saber que cada casa ali vale 10. Então, vejamos, a escala e tamanho do desenho pelo tamanho real. Um salão de festas tem 20 metros de comprimento. Vou repetir, um salão de festas tem 20 metros de comprimento. Metro, bacana. Esse comprimento é representado em um desenho por 40 centímetros. 40 centímetros, bacana. Muito bem. Qual é a escala desse desenho? Nós sabemos que a medida do comprimento do desenho é 40 centímetros, e a medida real está em metro. Temos que transformar esses 20 metros para centímetros para que tenhamos os dois na mesma medida. Um metro a gente aprendeu que é 100 centímetros, né? Se você sair de metro para centímetro, você passa do metro, decímetro, depois centímetro, depois é milímetro, né? Mas para do metro para centímetro, você vai andar 2 casas. Aí você vai multiplicar por 100.
Concorda comigo? Vai dividir por 100, que você está andando da esquerda para a direita. Você divide cada casa por 100. E se você andar da direita para a esquerda, você divide. Vai multiplicando. Beleza? Aquilo que eu ensinei no slide anterior. Você está em metro para centímetro cada casa, você vai dividir por 10. Se você andar da esquerda para a direita, você vai multiplicar. É aquele raciocínio. 1 metro tem 6 centímetros, então 20 metros tem 2.000 centímetros. Muito bem. Então já sabemos. Transformamos, andamos duas casas. Né? 20 vezes 100 é andar duas casas para a direita. Então você pode ver que a vírgula estava na frente do zero, andou 2 zeros para frente. Bacana, compreendido e relembrado as nossas aulas de transformações métricas. Agora a gente vai fazer 40 centímetros para 2.000 centímetros agora. Aí a gente vai simplificar, zero corta com zero, a gente vai dividir tudo por 4 agora que é possível, 4 por 4 dá 1 e 200 por 4 dá 50. A relação dessa escala que nós estamos discutindo é 1 para 50. A escala de 1 para 50 com 1 para 50. A gente fala assim, cada 1 centímetro corresponde a 50 centímetros reais. Agora a gente vai fazer um exercício para a gente aplicar esses conhecimentos que a gente teve agora nesses slides anteriores. Nós vamos escrever em forma de fração, letra A, um mês para um ano. Presta atenção, hein? Não é 1 para 1 não, porque um ano tem quantos meses? Já dei a dica. Letra B, 1 dia para uma semana, 6 dias para um mês, 5 meses para um ano, 50 segundos para 7 minutos. Um terreno tem 200 metros de área, 200 metros quadrados de área e 150 metros de área construída. Quer dizer que o terreno tem 200 metros, nele foi usado 150 mil para construir uma casa. Sobrou 50 metros de área livre. Entendendo isso, vamos responder. Pergunta letra A. Qual a razão da medida da área construída para a área do terreno? Qual a razão medida da área do terreno para a área construída? Qual a razão da medida da área construída para a área livre? Qual a razão da medida da área livre para a área construída? Lembrando que a área livre é 50 metros, porque tem 200 terrenos e construiu 150. Esse agora é tranquilo. A planta da casa de Thaís foi feita na escala de 1 por 40. Vocês têm que ver que ele está tudo em centímetro. Então, é 1 para 40 centímetros, beleza? Vocês vão calcular para mim. A área, você sabe que é largura vezes altura, né? Lado vezes lado. Qual é a dimensão real do quarto? Qual é a dimensão real da sala? Qual a dimensão real da cozinha? Qual a dimensão real do banheiro? Então, vocês vão me responder. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu esclareço para os senhores. Façam comentários, façam elogios, façam crítica, que a gente vai melhorando para vocês. E se qualquer dúvida, eu estarei à sua disposição. Bacana? Vejamos mais um. Agora a gente vai ter um entendimento bacana de proporção. Proporção, vamos observar as figuras. Eu tenho duas bicicletas, mas é a mesma bicicleta. É uma fotografia de uma bicicleta e a fotografia da outra. Só que uma fotografia está na escala de 5 para 8 e de 10 para 16. Há uma razão nelas. Primeiro que você observar a razão entre a largura e a altura da primeira foto, você vai ver que ela é uma razão bem interessante. Veja lá, 5 para 8, a outra é 10 para 16. Então, nós podemos dizer que essa razão é uma proporção, porque 5 para 8 é a mesma coisa de 10 para 16. Então, essas razões, logo temos uma proporção entre as figuras. Se vocês observarem, 8 vezes 10 é igual a 5 vezes 16. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E isso atende aí. E atendendo a essa situação, nós podemos dizer que é uma proporção. Temos A está para B, assim como C está para D. Produto dos extremos A vezes D é igual a B vezes C. Quer testar? Faz a continha aí para gente. Beleza? Então, vamos agora para frente. Agora nós vamos discutir as relações de proporções diretas e inversas. Beleza? Quando as duas setinhas estão para o mesmo lado, dizemos que essa é uma proporção direta. Por quê? O que acontece na proporção direta? Vamos ver ali. 2 subiu para 4. 1 subiu para 2.
e foi na mesma proporção, lá foi multiplicado por 2, o numerador ficou 2. O denominador foi multiplicado por 2, 2 vezes 1, 2. Dizemos que ali existe uma proporção diretamente proporcional, ou seja, cresceu de um lado, cresce de outro. Vejamos a árvore. A árvore nos informaram que ela cresce 1 centímetro todo mês. Minto. Cresce 3 centímetros todo mês. Em um mês ela cresceu 3 centímetros. Passado 2 meses, foi observado que ela cresceu 6 centímetros. Passado 3 meses, ela cresceu 9. Podemos observar que a cada mês ela cresceu, ela foi aumentando um mês e foi aumentando também a parte que ela cresceu. Dizemos que todas essas três relações são diretamente proporcional, porque aumentou-se o numerador, também aumentou o denominador de ambas as frações na mesma proporção. A árvore cresce diretamente proporcional ao tempo. É uma relação muito interessante. Vamos ver agora a inversamente proporcional? Vamos lá, o Fusquinha, que nós até já conhecemos ele, vimos ele lá na tela anterior, né? Ele está aí de novo e o cara aí está acelerando. Você pode ver que o pneu está até saindo fumaça. Vejamos lá uma proporção quando ela é inversa. Você pode ver que os dados ali estão bem semelhantes, né? Então, vocês estão vendo que aumentou um lado e diminuiu o outro. Ou diminuiu um e o outro aumenta. Quando isso acontece, dizemos que essa relação é inversa. Olha só, de 5 para 3, abaixou para, aumentou. De 1 para 2, aumentou. De 5 para 3, diminuiu. Eu aumentei de um lado, diminuiu do outro. Então, vamos observar que diminuímos a velocidade e aumentou o tempo da viagem. Por exemplo, se você está fazendo uma viagem de 100 km por hora, você gasta 1 hora. Se você fizer de 50 km por hora, você vai gastar 2. Beleza? Então, nós podemos dizer que essas relações é inversa, porque eu diminuí a velocidade para 50 km por hora, eu fui e gastei, aumentei o tempo, gastei 2 horas. Então, essa razão, senhores, é chamada razão inversamente proporcional. Vamos mostrar para os senhores agora como isso se aplica no dia a dia da nossa vida. A vovó deixou uma receita de bolo e você resolveu fazer esse bolo bonitinho, cheio de festinha, estrelinha. Então lá, esse bolo deve ficar muito gostoso. Mas para fazer uma receita desse bolo, você vai precisar de 1 colher de açúcar para cada 2 colheres de trigo lá na mistura. Aí, se você já colocou 3 colheres de trigo de açúcar, quantas colheres se você colocou 3 colheres de açúcar na vasilha, quantas colheres de trigo você tem que ver para poder seguir a receita certa? Então, um açúcar, você gastou 2 de trigo. Para mim colocar, se eu já coloquei 3 de açúcar, eu não sei quantas de trigo, eu só sei que ela vai aumentar, porque se uma gasta 2, né, uma de açúcar eu gasto 2 de trigo, de 3 eu vou gastar mais ainda, né? Então, vai aumentar o açúcar, vai aumentar o trigo. Esta relação é uma relação diretamente proporcional. Então, como é que eu faço? 1 está para 3, assim como 2 está para x, que eu não sei o valor. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 1 vezes x dá x e 3 vezes 2 dá 6. Então, x é igual a 6 colheres de trigo. Descobri isso aplicando a teoria de razão e proporção e o princípio fundamental, que é o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Agora vamos ver essa que é bem bonitinha também. Bacana. Moto linda, Harley Davidson, uma moto caríssima, maravilhosa. O motociclista sai de casa às 9 horas da manhã e chega ao destino às 11 horas. Bacana, seu 9 horas, 2 horas de viagem, pilotando a uma velocidade de 120 km por hora. Muito bem. Qual seria a velocidade que ele ia usar caso o tempo total gasto fosse 5 horas? Então, o que eu tenho que pensar? Primeiro passo, a gente vai separar as razões. Velocidade, 2 horas. Bacana. Velocidade 120, gastou 2 horas. Ele falou que se eu aumentar o tempo, para mim gastar mais tempo, qual seria a velocidade? Uma coisa eu já compreendo.
Se você está andando 120 quilômetros, vai gastar 2 horas. Se eu quiser gastar 5 horas na viagem, eu vou ter que diminuir a velocidade. Vocês concordam comigo? É claro, se eu for mais devagar, eu chego depois. Se eu for mais depressa, eu chego cedo. Essa é a lógica. A mesma coisa acontece com a bicicleta de vocês. Se vocês correrem muito para chegar em casa, vocês vão chegar rapidinho. Se vocês forem mais devagar, você vai demorar. Ou seja, a velocidade é inversamente proporcional ao tempo. Então, a setinha para um lado, a setinha por outro. E como é que eu resolvo agora, quando é inverso? Eu pego a proporção 120 está para x, a outra, na hora de eu montar a equação, eu inverto. Em vez de ser 2 para 5, fica 5 para 2. E agora é só multiplicar o produto dos extremos, é igual ao produto do meio. 5 vezes x é igual a 120 vezes 2. 5x é igual a 240, x é igual a 240 dividido por 5. Fazendo as continhas, x vai ser 48 km por hora, que é a velocidade que o motoqueiro vai ter que gastar para gastar 120 horas para chegar naquele destino. Bacana? Então, vamos para frente. Vamos entender algumas situações agora, mas antes a gente vai ver agora escala, que eu falei com vocês escala, e agora eu vou explicar um modo prático. Já fizemos um exercício lá atrás, e agora vamos ver mais um aqui bem interessante. Um mapa tem a escala de 1/400.000. A escala pode ser feita de qualquer maneira. Bacana? Mas aí está de 1/400.000. A distância entre a cidade B e A, ou A e B, no mapa, eu peguei uma réguazinha, fui lá, medi, deu 12 centímetros. Bacana? Peguei essa régua aqui, peguei lá no mapa, aqui está marcando aqui, ó. Eu peguei lá no mapa, falei assim, essa régua aqui, ó, eu vou pegar aqui e medir, deu 12 centímetros. Bacana, no mapa estava marcando isso, ó, 12 centímetros, certo? Fui lá, medi, aí eu falei assim, agora quanto que é a distância real então? Eu sei que a escala é 1/400.000. Agora, está tudo em centímetro, então já é bacana, não tem que mexer com transformação métrica aqui agora, por enquanto. Só no final, porque ele quer a resposta de distância, tem que ser em quilômetro, né? Depois a gente transforma de centímetro para quilômetro. Então vamos ver quantos centímetros tem essa distância no real. Muito bem, 1 está para 400, nós falamos, aí ele que falou, não foi eu que falei, escala 1 para 400. A medida do mapa para a medida real é igual. Se eu medir lá, deu 12, a distância real vai ser x, porque é totalmente proporcional, né? Tranquilo? Agora é só multiplicar o produto dos sistemas é igual ao produto do meio. X vezes 1 é x, 12 vezes 400.000 é igual a 4.800.000 centímetros. Muito bem, já está a resposta. Eu sei que a distância é 4.800.000 centímetros, mas como é que a gente faz? Eu tenho que dar essa distância em quilômetros, porque distância, ninguém fala que daqui a Belo Horizonte tem 4.800.000 centímetros, fala que tem quilômetros, não é? Então vamos passar para quilômetros? Vamos. Um quilômetro tem 100.000 centímetros. Se você pegar de quilômetro para centímetro, você pode ver que você vai ter que andar. Você para no centímetro lá, né? Depois você passa um decímetro, você vai passar no metro, você vai passar vai passar do metro no decâmetro, hectômetro e no quilômetro. Então você vai andar da direita para a esquerda 5 casas. Então é 1 mais 5 zeros. Então você vai pegar o 4.800.000 e dividir por 100.000, que tem 5 zeros. Olha lá. Então é a mesma coisa de multiplicar 1 quilômetro tem 100.000, então x vezes quilômetro é igual a 4.800.000 quilômetros. Então vai dividir agora. Transformei tudo para de centímetro para quilômetro. Então é só dividir 5 casas, igual eu ensinei para você. Você está andando 5 casas da direita de centímetro até quilômetro. É dividir por 100.000. Cortando os zeros ali, ficou 48 sobre 1. A nossa resposta deu 48 quilômetros, que é a distância real que tem na cidade quando eu olhei lá no mapa. Muito legal esse aí, hein? Muito bem. Grandezas diretamente proporcionais. Olha aqui, uma outra história para a gente encerrar esse assunto e esse entendimento ficar fixado na cabecinha dos senhores. 50 quilômetros em 1 hora. Ele continuou andando, ele percorreu na mesma velocidade, ele andou 100 quilômetros em 2 horas. Ele manteve a mesma velocidade, andou mais por 3 horas, andou 150 quilômetros. Beleza. Então, o tempo e a distância percorrida é diretamente proporcional, porque se eu aumentar o tempo, eu aumento a distância.
Olha lá, passei para 2 horas, andei 100 quilômetros, passei para 3 horas, foi só aumentando. Essas relações são relações de grandezas diretamente proporcional. Duas grandezas são diretamente proporcionais, quando, ao aumentar uma delas, a outra aumenta na mesma razão. Por exemplo, o tempo e distância são grandezas diretamente proporcionais, só ratificando aquilo que nós acabamos de falar em slides anteriores. Agora podemos que é grandezas inversamente proporcionais, 60 km por hora por 1 hora, 30 km por hora por 2 horas, 15 km por hora por 3 horas. Bacana? Muito simples, né? A gente já tem esse entendimento, que a gente fez isso aí, né? Então vamos aqui ver o seguinte. Tempo de 1 hora, ele andou a velocidade de 60 km por hora. Agora, se ele quisesse gastar 2 horas na mesma viagem, ele tinha de baixar a velocidade para 30. Se ele quisesse gastar 3 horas, ele tinha de baixar a velocidade para 15. Então, são grandezas inversamente proporcionais, porque uma seta está para um lado, outra para o outro, para mostrar que elas são inversas. Duas grandezas são inversamente proporcionais, quando ao aumentar uma delas, a outra diminui, na mesma razão. Então, esse entendimento, os senhores têm que estar fixados neles e saber o seguinte: os senhores têm que ficar muito espertos na hora de identificar e ter esse entendimento. A velocidade, tempo, distância, velocidade, o que é proporcional, o que não é. Então, é aquela história. Se aumentar do lado, aumentou do outro, é direto. Se diminuiu de um lado e aumentou do outro, é inverso. Se for tudo acontecer do mesmo jeito, é direto. O inverter uma situação é inverso. A própria palavra já diz. Vamos mostrar alguns exemplos de exercício e depois eu vou passar alguns para os senhores fazer. Vamos fazer bastante exemplo para que for fixado. Aconselho os senhores que repitam esses exercícios no caderno, escrevam ele e refaçam. Depois vem cá e confere, vai estar aqui disponível para os senhores o tempo que quiserem. Um técnico em edificações percebe que necessita de 9 pedreiros para construir uma casa em 20 dias. Beleza. Trabalhando com a mesma eficiência, quantos pedreiros são necessários para construir uma casa no mesmo tipo? Em 12 dias. Como elas são inversamente proporcional, multiplicamos invertendo. Muito bem. Por que ela é inversamente proporcional? Vamos ver? Se eu tenho 9 pedreiros, com 9 pedreiros eu gasto 20 dias para fazer a casa, se eu quiser diminuir o tempo que eu preciso da casa mais rápido, eu tenho que colocar mais pedreiro, concordam comigo? Então, vou diminuir os dias e vou aumentar os pedreiros, ou vou aumentar os pedreiros e vou diminuir o tempo gasto. Então, a relação é inversa, né? Aumentou de um lado, diminuiu do outro. Então, 9 está para x, 20 está para 12. Agora, só que na hora de fazer a conta, eu tenho que inverter o 20 e o 12. 9 está para x, igual a 12 estando para 20. Eu inverti. Agora é só multiplicar o produto do sistema pelo meio. 12 vezes x é igual a 9 vezes 20. 12x é 180. X é igual a 180 dividido por 12. X vai nos dar um resultado de 9 dias, de 15 homens para a gente fazer a casa em 12 dias. Bacana? Muito bem, é o segundo agora, que ele é uma relação muito interessante também. Vejamos agora, senhores alunos e alunas, para vocês verem a seguinte situação. Uma editora vai utilizar 3 máquinas para produzir 1.800 livros num certo período. Vai gastar tantos dias usando 3 máquinas. Agora, só que ela precisa entregar 5.400 livros no mesmo tempo. Então, quantas máquinas serão necessárias para produzir 5.400 no mesmo período? Então, o que aconteceu? Com 3 máquinas, ela produz 1.800 livros. Para mim produzir 5.400, eu vou ter que uma mais máquina, aumentar as máquinas, pois eu aumentei os livros. Então, são uma relação diretamente proporcional. Aí é mamão com açúcar, né? 3 está para x, assim como 1.800 está para 5.400. 1.800x é igual a 3 vezes 5.400, porque ficou x vezes 1.800. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. X é igual a 16.200 dividido por 1.800, que vai nos dar um resultado igual a 9. Bacaninha, hein? Esse exercício caiu no Cefet. Vejamos agora. Ele é muito bacana, preste atenção. É uma empresa de 10 funcionários, produz 150 peças.
em 30 dias úteis. O número de funcionários que a empresa vai precisar para produzir essas peças em 20 dias, então ele vai aumentar o número de peças e vai exatamente aumentar, diminuir o tempo de dias. Ele quer aumentar as peças e diminuir os dias. Né? Porque antes você fazia 150 e 300, ele passou para 200 peças e diminuiu. Ele quer saber agora para diminuir os dias. Então, vamos fazer a comparação. Vamos fixar os dias, 30 e 20, né? Que é os dias, está ali, é o tempo. Se aumentar a quantidade de funcionários, de produção, de peças, logo a quantidade, né? A quantidade de funcionários e de peças serão diretamente proporcional. A quantidade de funcionários e de peça é diretamente proporcional. Se eu fixar lá o tempo, esqueça ali e vamos analisar. Agora, funcionário e peça. Então, eu vou fixar os dias, esquecer dele, deixei para um lado ali. Então, vamos olhar, funcionário e peça. 10 funcionários faz 150 peças. Para fazer 200 peças, certo? Eu vou ter que aumentar o funcionário. Então, eu aumentei peça e aumentei funcionário. São diretamente proporcional. Certo? Agora, vamos lá. Agora, fixando a quantidade de peças. Esqueceu 150 e 200. Vamos esquecer dele. Vamos analisar tempo e quantidade de funcionário. Fixando a quantidade de peças. Se aumentar a quantidade de funcionário, o tempo necessário de produção será menor, não é? Por exemplo, se eu com 10 funcionários eu gasto 30 dias, se eu com 10 funcionários eu gasto 30 dias, se eu aumentar o número de funcionários, eu vou gastar menos tempo. Então, é uma relação inversamente proporcional. Concorda comigo? Presta atenção. Com 10 funcionários eu gasto 30 dias. Para me gastar menos tempo, eu tenho que aumentar o funcionário. Para aumentar o funcionário e diminuir o tempo. É uma relação inversamente proporcional. Beleza? Agora aqui é só montar o nosso problema. 10 está para X, 150 está para 200, porque é direto. Agora, 30 está para 20? Não, 20 está para 30, porque ali é uma relação inversa. Agora é só fazer conta, vou simplificar a primeira fração, 150 por 200, porque todos os dois dá para dividir por 50. E 20 e 30 dá para dividir por 10, até ali, meio simbolicamente mostrando. Fazendo a simplificação, 10 está para X, 150 por 50 dá 3, 200 por 50 dá 4, 20 por 10 dá 2, 30 por 10 dá 3. Então, ficou 10 está para X, 3 está para 4, que multiplica 2 está para 3. Fazendo a multiplicação, 10 está para X, 2 vezes 3, 6, 4 vezes 3, 12. Agora, eu multiplico os extremos pelos meios, né? 12 vezes 10 dá 120, 6 vezes x dá x, 6x é 120. 6 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. 6x igual a 120, x é 120 dividido por 6. X é igual a 20 funcionários que eu preciso para que aconteça toda essa história ali. Bacaninha? Então vamos ver mais um. Sabe-se que 15 funcionários conseguem arquivar 450 processos por dia. Beleza. 25 funcionários com a mesma capacidade dos anteriores arquivam por dia a quantidade de processos igual a quanto? Então vão ser 15 faz 450. Eu vou aumentar o funcionário, eu vou conseguir aumentar a produção. Nós vamos arquivar mais processos, né? Então é diretamente proporcional, aí é tranquilo. 15 está para 25, assim como 450 está para x. 15x é igual a 25 vezes 450. 15x é 11.250, x é 11.250 dividido por 15, x é 750 processos que vão ser arquivados aqui da agora para frente com 25 funcionários. Antes com 15 era só 450, aumentei os dias e também aumentei a quantidade de processos a serem arquivados. Agora a gente tem essa aqui que é do Enem também. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar para o filho dela. Na bula falava assim: recomenda-se a seguinte dosagem: 5 gotas para dar 2 quilos de massa corporal a cada 8 horas. Beleza. Se a mãe ministrou corretamente, pelo peso do menino, 30 gotas de remédio a seu filho a cada 8 horas, então qual foi a massa corporal dele? Então, muito bem. Massa corporal é o peso do menino, tá? Então, são 5 gotas para cada 2 quilos. Se o menino pesa 30, se ela colocou 30 gotas, quanto que é o peso do menino?
Ela sabe, mas eu não sei. Eu só sei que ela colocou 30 gotas. Então, se 5 gotas corresponde a 2 quilos, e ela fez certinho. Então, 30 vai corresponder a X. É diretamente proporcional. Se eu coloquei mais gotas, é porque o menino tem mais massa. Então, 5 está para 30, assim como 2 está para X. Produtos extremos igual a produtos meios, 5x é igual a 30 vezes 2, 5x é igual a 60. X é 60 dividido por 5, o menino tem a massa corporal de 12 quilogramas. Agora, depois desses exemplos, que os senhores vão fazer repetidamente, até os senhores entenderem bem, tem 4 problemas dessas mesmas histórias, que tem todos envolvidos aí, parecidos. Uma torneira despeja 40 litros de água a cada 20 minutos. Quanto tempo leva para encher um reservatório de 1 metro cúbico? Olha, lembra que eu ensinei metro cúbico, tá? Para litros. 1 litro, 1 metro cúbico tem quantos litros? Né? 1 metro cúbico tem quantos litros? 1.000 litros, eu acho, hein? Pensa aí. Um carro percorreu uma distância de 3 horas. A velocidade média é de 80 km por hora. Se a velocidade média fosse 60, qual o tempo que ele percorreria a mesma distância? Essa eu não vou nem falar, eu fiz vários exercícios aí. Com uma lata, com uma lata de leite condensado, podemos fabricar 30 docinhos para a festa. Quantas latas de leite condensado serão necessárias para fabricar 250 docinhos? Tem aquela do bolo lá atrás, que é quase a mesma coisa, né? Com 2 latas de tinta, meu pai pintou 140 metros quadrados de parede. Quantos metros quadrados poderiam ser pintados com latas da mesma tinta? Prontinho? Até o próximo capítulo, senhores. Revisam essa matéria. Se tiver problema, deixa um comentário que eu ajudo a resolver. Curtam, se inscrevam no nosso canal, clica no sininho, compartilhem com seus amigos essa aula para ajudar o nosso canal a evoluir. Até o próximo capítulo.